Deixa eu abrir um parênteses aqui, que ele contou a história dele. Eu acho que ele passou por um momento da vida que eu passei também. E como ele tinha esse viés de programação de jogos, eu queria ver como foi a tua visão. Na época do Flash, você deve ter pego essa parte. Você começou no 486 no Basic, Sim. né? Você já embedou um .swf no HTML alguma vez na vida, com certeza, né? E como foi esse boom dos jogos de Flash? Você já tinha conhecimento? Você pegou um pouco dessa onda de desenvolver em Flash? Porque na época eu já desenvolvia profissionalmente, já era desenvolvedor, desenvolvia para web. Não fale a linguagem, Cláudio, está proibido falar aqui que todo mundo tem um passado negro na vida. Reserve o direito de não opinar. Isso. E nessa época eu lembro que eu cheguei a brincar e fiz até alguns trabalhos de animação em Flash via código. Né? Porque você podia desenvolver algumas coisas que aí você já criava algumas interações ali sobre... Então, você poderia até fazer um possível jogo, etc. Você tinha esquema de camadas também com Flash? Que dava Tinha. pra fazer, né? Era basicamente um Photoshop que você botava código junto lá, dava um ID no objeto e conseguia codar. Né? Como que você viu essa época, cara? Então, para algumas coisas eu sei que eu cheguei meio atrasado mesmo. Flash, eu lembro que quando eu estava fazendo curso técnico, tinha um colega lá da sala que ele fazia muita coisa. Inclusive, ele... Assim, na época eu lembro que não era um jogo, mas já era bem direcionado, né? Então, ele... Acho que era um ninja que ele tinha desenhado, feito as animações, andava na tela, mudava a tela e tal. Eu ficava assim, nossa, né? Isso é muito legal. Só que não me interessou a parte do Flash. Por quê? Porque... Fez bem. Eu meio que pensei assim, eu comecei com Basic... Aí, em termos de linguagem, né, eu peguei uma época que tinha BBS antes da internet, então eu lembro que tinha o chamado PC Board, que tinha uma linguagem própria deles. Aí eu fazia umas animações lá em ANSI, em ASCII, né, e eu cheguei a trabalhar não, né, mas assim, brincar com Turbo Pascal, porque tinha um primo meu que fazia engenharia na época, mandou uma cópia em disquete para mim, isso daqui é o Turbo Pascal. Aí tinha uns exemplos, o help, daí eu fui aprendendo lendo as coisas. E aí, nessa época do Pascal, eu lembro que em DOS a gente mudava para um modo lá VGA, de texto para VGA, né? O int 03, alguma move, não lembro, enfim. Isso. 03, eu acho. E tudo que eu via na época, ou era em Pascal ou em C. Né? E tinha assembly também, né, no meio. Aí eu ficava muito assim, nossa, acho que os jogos realmente assim gráficos, que eu achava muito interessante, era feito em C. Então, eu tentava, assim, na época que eu ainda estava no colégio, para mim era muito difícil entender e eu não tinha acesso a muito material, né? Livro também eu não... Não é igual hoje que a gente tem as lojas digitais, ou mesmo na faculdade, eu usei muito a biblioteca da faculdade, né? Então, eu ficava muito restrito no que eu tinha acesso lá de conhecimento e eu ficava muito no Pascal, né? Turbo Pascal. Só que eu percebia que... Assim, tudo que eu via de material extra sempre tinha alguma coisa de C. Então, meio que no colégio, no colégio técnico, eu já pensava assim, não quero ver VB e quero começar a ir para o C. E aí eu tentava buscar material que eu conseguia para começar a aprender. Né? Então, assim, nessa época Flash eu meio que falava assim, não, acho que não é a minha, né? Você vê, né, Cláudio, que tudo são escolhas da vida, né? Eu tava mexendo com Flash, o cara tava no C. Mas ele falando de curso técnico agora, eu lembrei do meu curso técnico também. Eu não sei se você quiser falar onde você fez, mas eu fiz ETESP ali na Tiradentes, né? E a gente tinha também VB, começamos com C lá, então acho que essa daí é meio que uma grade comum entre as escolas técnicas, né? Em São Paulo, assim. Então, eu fiz lá na FECAP, na Liberdade, né? Aqui em São Paulo. A gente não tinha C, tinha VB, tinha lógica de programação. Era mais, acho que VB mesmo. Também eu lembro que tinha SQL no último ano para fazer lá os sistemas com banco de dados. Provavelmente né? Access. De banco de dados? Não, era SQL mesmo. Era SQL mesmo? Eu não lembro qual, mas eu lembro que tinha os comandos lá já SQL, né? E basicamente era isso. Assim, eu lembro que também uma coisa que eu gostei muito na época, mesmo com o VB, o professor passou um trabalho que era um jogo, eu não lembro se era Campo Minado, alguma coisa assim.
Aí eu falei, legal, né? Dá para fazer, arrastar, soltar as coisas lá, visual e depois programar lógico, né? Mas eu pensava, não, tudo que eu tenho visto, o pessoal acaba usando C. Daí eu quis, né, ir para estudar essa parte. Daí eu via que na faculdade tinha e tudo mais. Mas é interessante, porque assim, depois de muito tempo, eu cheguei a trabalhar com Flash, fazer alguns projetos em Flash de jogo. Tá falando isso só para eu não me sentir mal. Só pra você ficar tranquilo. mas eu cheguei a trabalhar bastante com ActionScript. Bastante, assim, acho que não, né? Mas foram alguns projetos. Teve alguns jogos. Teve uma época que acho que era... Não lembro se foi só no estado de São Paulo ou se foi no Brasil inteiro, que livro didático tinha... Putz, eu não lembro o nome exato, mas era recurso pedagógico, eu não lembro exatamente o nome, mas que era assim, acho que, pelo menos o que eu lembro, assim, na capital, em São Paulo, quase toda empresa de jogos fez algum projeto, né, desse nível. Tem a editora X de livro didático. Que vinha os CDzinhos de multimídia, né? Então, eu não sei como que os alunos acessavam. Acho que não, porque já era web. Menos mal. E aí era assim, coisa de... cada aula tinha que ter um jogo da memória, um quebra-cabeça. Então, muita gente pegou. Aí eu acabei pegando alguns projetos terceirizados para fazer isso usando Flash, né? E mesmo assim, em projetos que a gente vê, que a gente fala AAA, tem algumas coisas que tem empresa, acho que eu não posso citar nomes, mas que usa a parte de interface com Flash ActionScript. Então, a parte mais baixo nível C, C++, que conversa com Flash, né? Então, não tá tão assim... Ufa, escapei dessa. Ainda tem. Tá livre ainda. Tá em dia. São... né, talvez bem menos oportunidades ou vagas, mas tem gente que usa.